Fala galera dramática, aqui professor Hugo Veiga do Método Orion falando mais uma vez para a galera do País 1. Na nossa outra série de vídeos, a gente abordou a tragédia, né? A gente falou em Ifigênia em Aulis e tudo mais, né? E aqui hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a comédia grega. Por que a comédia grega? É o assunto que está dentro do conteúdo de vocês. Aí vocês vão dizer assim, pô professor, mas a comédia que está no primeiro ano é advogada e é uma comédia altamente contemporânea, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí eu respondo para vocês o seguinte: essa comédia que está para vocês é uma comédia do G7, ela é do início desse século agora, do século 21, né? Aqui eu estou aqui com o texto, né? Opa, tá aí. Eu estou consultando aqui o texto para servir de base para mim enquanto eu estou falando para vocês, né? Então aqui ele fala que o espetáculo foi criado em 2003 e ele foi reformulado em 2011. Ou seja, se você comparar com Ifigênia em Aulis, esse texto aqui ele é recentíssimo, né? E aí você vai me perguntar assim, pô, por que a gente vai falar em tragédia grega, em comédia grega, se a nossa comédia é contemporânea? Simples, porque essa comédia que está aqui é uma comédia que ela tem muitos elementos que remetem à comédia grega. Tranquilo? Bom, então vamos lá. O que eu tenho na comédia grega? Primeiro, eu tenho necessariamente uma crítica política. E aí, quando eu falo em política, vamos lá no sentido da palavra política, né? Polis, ou seja, político é tudo que tem a ver com a relação de poder da polis. Tranquilo? Às vezes as pessoas acham assim, política é decidir quem é melhor, o Bolsonaro ou o Lula, né? Aí a gente está falando em eleição, a gente está falando em executivo. O executivo, ele é um dos poderes brasileiros, né? Então, quando eu falo em política, seja o executivo, né? Vou falar só do federal, mas isso se espelha pro estadual, municipal e, no nosso caso, para quem mora aqui em Brasília, distrital. Eu vou falar só no federal, mas isso serve para outras esferas também, sem problema nenhum, né? Ou seja, o executivo, ele é comandado pelo presidente da República. Agora, o legislativo, ele é comandado por senadores e deputados. E eles decidem as nossas vidas tanto quanto um presidente da República, né? O judiciário, ele é decidido lá pelos 11 velhinhos, né? E aí, em forma de cascata, o resto da estrutura do judiciário todo. Mas, em última análise, a galera do Supremo Tribunal é a galera que manda no judiciário inteiro, né? Então, assim, todos esses três poderes, eles são políticos, né? E quando a gente fala em política, a gente também tá falando nessa galera, tranquilo? Ou seja, a comédia grega, primeiro, ela tem um caráter político indissociável. E aí a peça vai fazer uma crítica àquelas pessoas que estão no poder. Tranquilo? Aqui na Advogado, olha que legal. Logo no iniciozinho da peça, eu acho que a primeira cena, se não me engano, logo depois do prólogo, né? O prólogo é aquela história. Bom, primeiro a gente tem uma música de abertura, depois a gente tem aquela história lá do tio Popó, tá no aniversário do Rafaelzinho, não é isso? E logo depois disso, a gente é apresentado a um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É um ministro fictício, ele não existe, não existiu na realidade esse ministro, né? Mas que olha que legal, o ministro, ele se chama Jeová
Jeová pereiramente, de vez em quando, né? Então eu já começo aí numa lapada, primeiro, política, depois, Jeová pereiramente lembra algum nome para vocês ou não? Ou isso não acende nenhuma luzinha vermelha para vocês, né? Então, ou seja, a gente já tem uma crítica política no iniciozinho da peça. Tranquilo? Outra coisa que acontece lá na comédia grega, eu tenho seres fantásticos, seres divinos que aparecem de fato nessa obra. Tranquilo? Só que é lógico, lá na comédia grega eu vou ter elementos da mitologia grega, né? Então eu vou ter Zeus, vou ter, sei lá quem eu vou ter, dependendo da tragédia que você vai ter, né? Vai ter o próprio Dionísio, né? Aí depende da comédia que você está falando. Aqui, essa peça aqui, essa peça que eu digo é a Advogada. Ela é construída mais ou menos numa lógica de um alto, muito mais ou menos. O que era um alto lá no teatro medieval? Era uma peça que contava a história de uma pessoa que agia errado. Ela tinha um encontro surreal, né? Um encontro fantástico com seres divinos, e ela volta para a Terra e depois desse encontro ela muda de atitude. No alto, esse encontro necessariamente é verdadeiro. Ah, professor, mas eu sou de outra religião, eu não acredito nesses seres que aparecem aí. Tudo bem, eu não estou te pedindo para acreditar nem para deixar de acreditar em nada. O que eu estou te dizendo é que dentro desta lógica, isso é verdadeiro. Tranquilo? Aqui na Advogada, isso é até um ponto que a gente até pode tentar conversar com a galera do G7, já que eles moram aqui em Brasília e são super acessíveis. Para mim, é um pouquinho dúbio se esse encontro aconteceu ou se não foi tudo um sonho na cabeça da advogada. Né? Para mim, isso aqui é um pouquinho dúbio. Também não sei qual é o grau de importância da gente decidir isso. Agora, seja no sonho, seja real, ela encontra esses seres fantásticos, tranquilo? Aqui no nosso caso da peça tem Jesus, tem Diabo, tem Santo Agostinho, né? tem Caim, o que matou Abel, né? Então tem uma galera aí que tem mais gente aqui que agora não está me vindo à cabeça, mas tem uma galera que ela encontra, tranquilo? Assim como na comédia grega. Você vê quanta coisa está acontecendo ali, né? Tá acontecendo e que é junto, né? A comédia grega e essa comédia que está aqui para vocês. Essa comédia, ela não é por acaso. Ah, não vamos colocar uma comédia grega, vamos colocar uma comédia qualquer. Não é por acaso que isso tá acontecendo. Esse casamento com a comédia grega clássica, né? Quando eu falo comédia grega, eu estou falando da comédia clássica, né? É lógico que hoje em dia na Grécia também se faz comédia. E esse casamento existe, tranquilo? Outra coisa que eu já me adiantei aqui para vocês, mas falando um pouquinho. Antes da cena de prólogo, a gente tem uma canção. E o teatro grego todo, não só a comédia como a tragédia também, está muito ligado à música, à musicalidade. Né? Então a gente começa a peça aqui cantando. Tranquilo? E essa outra coisa que acontece tanto na comédia grega como nessa comédia aqui, a interação direta com o público. Tranquilo? Então o ator fala e aponta para alguém da plateia, com você aí que eu estou falando. Né? E é o que acontece aqui também. Então vamos começar a nossa análise. Lembrando para vocês que a galera que faz parte do grupo de WhatsApp pode mandar pergunta
direto, eu tenho o maior carinho de responder. A galera que não faz, entra lá no metodorion.com.br, faz a sua inscrição e começa a ter o acesso junto com a gente para você poder mandar pergunta diretamente. A gente tem o maior carinho de responder. Antes da gente começar o texto propriamente dito, eu queria algumas coisas, algumas observações aí para vocês. A primeira delas, ele traz aqui em ordem alfabética os personagens e do lado os atores, né? Lógico, esses atores são os atores da época que a peça foi feita pela primeira vez, né? E o que é legal aqui? Primeiro você vê que na época era uma companhia de 4 atores, né? Então todos os nomes aqui vão estar Felipe, Rodolfo, Fred e Benetti. E aí você tem muito mais de 4 personagens. Eles fazem mais de 4 personagens. E outra coisa que é legal, brincadeira que eles fazem aqui, é o seguinte: a advogada, ela é feita por todos os atores. Então, essa técnica, a gente chama isso de coringamento. E o que é o coringamento? O coringa não é aquela carta que entra no lugar de qualquer uma, né? Então, isso quer dizer que esses atores que fazem a advogada, eles são coringas, ou seja, são 4 atores que durante a peça eles vão se revezando, vão sendo a advogada, e que fica muito claro para a plateia que é a mesma advogada, é a mesma personagem, só que eu mudei o ator no meio do caminho aí. Tranquilo? Coringamento, ou seja, o mesmo personagem feito por vários atores, no caso aqui 4 atores, mas não quer dizer que o coringamento só possa ser com 4 atores. No nosso caso concreto são 4 atores. Tranquilo? E aí eu tenho o index. A edição que a gente tem aqui, ele não coloca um índice, ele coloca um index. Isso já é uma piada que está vindo aí pra gente, né? Que está remetendo a quê? Ao index dos livros proibidos, né? Que lá na história foram queimados na fogueira e tudo mais. Então a gente já tem aqui uma referência a isso, já é uma piada começando aqui pra gente, tranquilo? Então a gente tem o prólogo, que também é usado em legislações, e a partir daí eu tenho uma outra piada que o nosso index, né, o nosso índice, ele está vindo numa forma legal. Né? Então eu tenho aqui o artigo 1º, a aceitação da causa. Artigo 2º, inciso 1º, a primeira instância. Né? Então eu tenho tudo isso. Né? Artigo 3º, parágrafo único. Artigo 4º, versículo 7º. E aí o versículo 7º já é uma referência bíblica, né? A lei ela não se divide em versículo. O que se divide em versículo é o texto bíblico, né? Mas também não é por acaso, porque o versículo 7º ele é exatamente o Supremo Tribunal Celestial, né? E lembrando que dentro da tradição católica, 7 é o número da perfeição. Tranquilo? Artigo 5º, a linha 6, aí eu tenho artigo 6, inciso 6, parágrafo 6, o duelo com o diabo. Né? Assim como na tradição católica o 7 é perfeição, o 6 é imperfeição. E você repetir o 6 3 vezes é a imperfeição por si só, né? Por isso que o número 666 ele é atribuído ao demônio. E aqui é exatamente quando a advogada vai entrar num conflito direto com o demônio. E no artigo 7º ela descansou. É outra piada levada lá para os registros bíblicos, né? Para Gênesis, né? Que o Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Né? Então ele está trazendo essa piada aqui para a doutora Maria Vitória. E o epílogo tem uma musical recorrente.
Então eu tenho prólogo, música, tema. Terceiro sinal. Terceiro sinal, galera, é o seguinte: existe uma tradição no teatro ocidental que você dá 3 sinais antes de começar, né? Eles podem ser campainhas ou sinais de luz, né? De acordo aqui com a tradição do nosso teatro, né? Do teatro ocidental. Ou seja, você dá a primeira campainha, pé, aí dá um tempinho pra galera se ajeitar na sala do teatro, né? Aí, pé, pé, esse é o segundo sinal. E dá outro tempinho, e pé, pé, pé. Terceiro sinal significa que a peça vai começar agora. A mesma coisa com o sinal de luz, né? Você abaixa a luz e volta a luz para onde ela está. Você vai fazer 3 sinais na mesma lógica, tranquilo? Com a cortina ainda fechada, um dos atores vai falar com a plateia. Ou seja, eu tenho um arauto aí, né? Ele tá dizendo boa noite, ele está recebendo o público. Tranquilo? Divirtam-se bastante, tirem muitas fotos e batam muitas palmas. E aqui eles começam a cantar. E aí, intencionalmente, eles vão cantar a letra "O advogado que nunca erra, viu Deus, o diabo e depois voltou para a terra". E por que eles vão cantar "O advogado" se a peça se chama "A Advogada"? É muito simples. Essa peça em 2003 era um advogado. E aí, com a reformulação de 2011, passou a ser a advogada que viu Deus e o diabo depois voltou para a terra. Tranquilo? E aqui ele vai dizer, ele é sagaz, ele é sábio, estudou em Oxford, né? E aí tem toda uma... Nunca pegou ninguém na faculdade. E aí, um dos arautos fala: "Ei, peraí, vocês entenderam errado, não é advogado, é advogada. Não tem cueca em barba, não tem queijo roquefort". E todo mundo sai meio desanimado, mas volta cantando a música do advogado no masculino. Tá beleza? Isso é importante por quê? Porque eles vão pegar um gancho disso lá no final da peça, quando eles vão corrigir a música e vão cantar a advogada. Tranquilo? E aí começa uma festa infantil. Eu tenho o tio Popota animando o aniversário do Rafaelzinho. Né? Eu tenho o tio Popota, eu tenho um gnomo, que o tio Popota é meio que o chefe da festa, né? O líder. E ele fala: "Gnomo, traga 2 amiguinhos do Rafael". Isso já é um início da piada na peça, porque a plateia não está sabendo disso, mas os 2 amiguinhos do Rafael que vão participar da brincadeira são 2 pessoas da plateia. Tranquilo? Lembra que eu falei para vocês, interação direta com a plateia? Aqui o G7 já está começando a peça desse jeito. Tranquilo? Então vocês vão ficar correndo com a mãozinha para trás, quando a música parar, corre e senta, aquela brincadeira da cadeira. É lógico que aí ele vai roubar pro Rafaelzinho, que é um dos atores do G7, né? E o Rafaelzinho ele vai ganhar esse... Por quê? Porque o tio Popota tá roubando para ele, porque ele é o aniversariante. Tranquilo? A gente ainda não sabe disso, mas o Rafaelzinho, ele é o filho da advogada, da doutora Maria Vitória, que é a nossa protagonista. Mas a plateia ainda não sabe disso. Tranquilo? O que você quer ganhar? Quero ganhar o tio Popota. Aí tem uma cena de comédia aí, que ele... E o tio Popota não tem muita paciência com criança pelo que aparenta, né? E o Rafaelzinho começa a chorar, o tio Popota fica com medo da galera perceber que ele tá chorando, perder o pagamento dele, né? E quando acaba essa cena, blackout, e eu já tenho a armação para o gabinete do ministro Jeová Pereira Mente de vez em quando. Mas esse vídeo já está muito comprido, eu continuo a falar dessa peça
no nosso próximo encontro. Obrigado aí pela atenção para vocês, até a próxima.